Fala galera, faca na caveira do YouTube, tudo bem? É um prazer enorme aqui para nós da Loja do Concurseiro estar com você de novo. Eu sou o professor Emerson Castro, estamos aqui para o nosso aulão 4 da Polícia Militar de Alagoas. Estamos trazendo hoje mais um vídeo sobre o Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas. Você que em breve será um soldado dessa polícia, desse estado maravilhoso. Então está aqui junto no YouTube com a tropa imbatível da Loja do Concurseiro. Esse vídeo, ele é um vídeo novo, estamos gravando ele na data de 14 de agosto de 2017. A gente está chamando de atualizações e correções. Nós colocamos no aulão 1, tá certo? Um vídeo onde tinham alguns ajustes por serem feitos ainda. Você vai visualizar nesse vídeo quais são eles. Basicamente, são ajustes no artigo 3º, nos artigos 7º e 8º também. Você vai entender nesse vídeo algumas coisas que a gente tinha falado e que eram confusas. A gente, junto com toda a equipe da Loja do Concurseiro, caiu em campo, fez uma excelente pesquisa e chegamos ao estatuto mais atualizado possível. Na data de hoje, 14 de agosto de 2017, o nosso estatuto está mais atualizado, eu posso te garantir, do que o estatuto que consta nesta data no site da Assembleia Legislativa de Alagoas e no site da Polícia Militar de Alagoas. E o melhor de tudo é que a gente está disponibilizando esse estatuto atualizado para você, assim como fizemos também na Polícia Militar do Piauí, tá certo? Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link com o estatuto atualizado, tá certo? E nessa aula a gente vai explicar essas atualizações, essas correções e muitos erros que a gente observou nos estatutos que estão na Polícia Militar de Alagoas e na Assembleia Legislativa de Alagoas. Inclusive, muitos alunos questionando situações nos comentários do aulão 1 que não tinham coerência por conta que estavam se baseando em um estatuto que aparentemente era atualizado, porém não está. Muito se deve ao fato que algumas leis foram declaradas inconstitucionais recentemente, inclusive agora em julho de 2017, tá certo? Então vamos à nossa aula. Como eu te falei, a gente preparou uma aula bacana para ti, é sobre o Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas. Você já conhece, é a Lei 5.346 de 92, tá certo? O que a gente trouxe para você nessa aula? E aí eu peço que você fique conosco até o final. Nós vamos atualizar o artigo 3º, 7º e 8º. E ao final, a gente traz para você 7 questões SEBRASP, né? CESP, tá certo? 7 questões de provas anteriores de polícias militares, como do Acre, tá certo? Como do próprio estado de Alagoas, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Artigos 3º, 7º e 8º, mais 7 questões SEBRASP, CESP de provas anteriores. Se você quer passar, se você realmente está empenhado, foca e vem conosco até o final. E ao final eu já te falo, eu quero nos comentários que você diga quantas questões você acertou desse total de 7 e também qual município, né, qual estado ao qual você pertence, porque a gente acha interessante saber de onde são os nossos alunos aqui, tá certo? Do YouTube. Vamos lá. Bem, vamos agora para o artigo 3º, definição aqui de policiais militares, né, da categoria, os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrências das leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constituem uma categoria especial de servidores públicos denominados policiais militares. Para quem viu essa situação aqui, em aula anterior, viu que nada mudou aqui, né? Uma categoria especial de servidores públicos, denominados policiais militares. Então, quer dizer que o policial militar é um servidor público? Claro que é. Ele serve ao público, à sociedade. Vamos em frente. Aqui nós tivemos, né, anteriormente um pequeno problema quanto à situação dos militares aqui já no parágrafo 1º.
na ativa. Quem são os militares da ativa, ou na ativa, ou em atividade policial? Tá certo? Os policiais militares de carreira, você dentro em breve, lá quando se tornar um soldado, vai ser um policial militar de carreira. Aqui tinha um problema, tá? O correto é os alunos dos cursos de formação militar em todos os níveis, seja para soldado, seja para sargento, seja para oficial, a escola, se está em formação militar em qualquer dos níveis, é considerada da ativa. E os alunos dos cursos de adaptação de oficiais, quando procedentes do meio civil. Tá certo? Qual é o problema que tinha aqui na aula 1 anterior, né? No momento 1 anterior. Era esse aqui, meus amigos. Está aqui, ó. Isso aqui é um print do estatuto que consta no site da Polícia Militar de Alagoas, com o nome lá de Estatuto Consolidado. Olha o que diz aqui. Na ativa, os policiais militares de carreira, veja, mesma coisa. Os policiais militares reformados, doença, invalidez, tal. Meus amigos, ele diz que esse inciso 2 foi dado por essa lei 5.729 de 95. Porém, quando você vai buscar essa lei, ela também é confusa, tá certo? Lá no seu texto. Porém, esse inciso 2 não deveria estar na ativa, e sim no pessoal da inativa, tá certo? Então aí foi uma confusão ocasionada pelo próprio estatuto que estava no site da Polícia Militar de Alagoas. E vamos além ainda, olha só aqui, ó. No próprio site da Assembleia Legislativa de Alagoas consta a mesma informação. Está aqui o print da tela. Esse acesso hoje, 14 de agosto, inclusive, de 2017, tá? Olha aqui o inciso 2, também é dada a redação por essa lei. Porém, essa lei também é confusa. Esse inciso 2 não deveria estar aqui. Tá certo? Deveria estar no pessoal da inativa. Então, por isso, com base nessas pesquisas, é que fomos levados a falar esse trecho no nosso aulão 1 do YouTube. Tá certo? Então, olha só. Na verdade, o inciso 2 da ativa é o quê? Os alunos dos cursos de formação militar em todos os níveis e os alunos dos cursos de adaptação de oficiais quando procedente do meio civil. Mas a quem agora? Componentes da reserva remunerada, aqui não mudou nada, quando convocados e designados para o serviço especificado. Então, quando o policial ele é da reserva remunerada, que é aquele policial, por exemplo, que cumpriu todo o tempo dele de serviço, passou lá os seus 30 anos, 32 anos, 35 anos já na Polícia Militar, por exemplo, né? E aí ele vai para a reserva remunerada. Ele na reserva remunerada, que é uma espécie de aposentadoria, digamos assim, no meio militar, ele ainda pode ser convocado e designado para um serviço especificado, tá certo? Mas o detalhe que tem aí um problema era esse detalhe aqui, tá? Então, quem é o pessoal da ativa da Polícia Militar de Alagoas? É esse pessoal que está aqui na tela. Vamos agora para o pessoal da inatividade. Quando transferido para a reserva remunerada, permanecem percebendo remuneração do Estado, né? Recebendo, porém, sujeitos à prestação de serviço ativo mediante convocação e designação. Se tiver na reserva remunerada, é da inativa, mas na reserva ele continua sujeito à prestação de serviço ativo. Se ele for convocado e designado para tal, aí, meus amigos, ele vai ser o quê? Da ativa.
No momento em que ele está convocado e designado para o serviço específico, ele é considerado da ativa. Mas se ele estiver na reserva remunerada, ele é da inatividade. Então, trabalhou lá os seus 30 anos com um policial militar, no caso lá o policial do sexo masculino. Aí ele pede lá para ir para a reserva remunerada, aí ele vai ser transferido para a reserva remunerada a pedido, tá certo? E nesse momento ele passa da ativa para a inatividade. Olha o outro detalhe aí que é complicado. Esse seria o inciso 2 da inatividade. É esse inciso que aquela lei que nós explicamos na tela dos inativos deveria ter alterado. Mas você percebe que não está falando dos reformados, doença, invalidez. Está dizendo o quê? Reformados, quando tendo passado por uma ou duas situações anteriores, ativa e reserva remunerada, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço ativo, continuando a perceber remuneração do Estado. O pessoal reformado, ele já deve ter passado por uma ou duas situações anteriores. Ele pode ter sido primeiramente da ativa. Ninguém é reformado sem ter passado pela ativa primeiro. Então, passa primeiro pela ativa. Da ativa, ele pode ser reformado direto? Pode. Por exemplo, por doença. Ele pode ter adquirido algum mal, alguma doença que gere a reforma, que o incapacite, por exemplo, definitivamente. Ele pode, em uma troca de tiros, por exemplo, ter perdido um órgão vital, alguma coisa do tipo, em que ele ficou debilitado, em que ele não consiga mais exercer o papel dele de policial. Aí ele vai direto da ativa para a reforma. Por que ele fala por uma ou duas situações? Porque da ativa ele pode passar para a reserva remunerada. E depois da reserva remunerada, ele se entrar na reforma. Por exemplo, por idade. Tá? Chega uma determinada idade em que você sai da reserva remunerada e passa para a reforma. Emerson, qual é a diferença básica entre estar na reserva remunerada e estar na reforma nesse caso? Por que em determinada idade ele sai da reserva remunerada e vai para a reforma? É simples, porque o reformado, olha o que acontece com ele. Ele fica dispensado definitivamente da prestação de serviço ativo, ou seja, o reformado não pode ser convocado mais para exercer qualquer papel no serviço ativo, tá? Então, basicamente, a diferença nesse caso seria isso. O da reserva remunerada, ele ainda pode ser convocado, mas o reformado não, tá? Mas o reformado continua recebendo? Continua recebendo a remuneração. Mas veja, esse inciso deveria ter mudado por conta daquela lei. Mas olha o que aconteceu, olha o problema. E aí eu te digo, tem muita gente estudando errado aí com o estatuto desatualizado. Mais uma vez, você conta com o nosso estatuto totalmente atualizado. Te garanto, hoje, em 14 de agosto de 2017, como eu te disse ainda há pouco, o nosso estatuto está mais atualizado do que o da PM de Alagoas, do que o da Assembleia Legislativa de Alagoas. Por que, então, que aquela parte lá da doença, do invalidez não entrou aqui? É por causa disso aqui, ó. A redação continua sendo esta, pois a Lei 5.729, de 18 de setembro de 95, foi declarada inconstitucional e não deve mais ser aplicada. Essa informação também está na nossa apostila. Esse aqui é o link que diz que essa lei foi declarada inconstitucional, meus amigos. Se a lei que fez essa alteração aqui, tá? Que era o lance da doença e da invalidez, ela foi declarada inconstitucional, ela não tem mais valor. E aí, volta a valer a anterior. E quem é que estava na anterior? Esse era o texto, tá certo? Qualquer dúvida, esse aqui é o link, é só jogar esse link aí e acessar que você vai ver que essa lei foi declarada inconstitucional.
Tá bom? Beleza? Meus amigos, no próprio Estatuto da Polícia Militar de Alagoas no site e na Assembleia Legislativa, consta em azul, redação dada pela Lei 5.729 de 95. Ele fica em azul. Se você clicar ali também, vai gerar a lei. No cabeçalho da lei, você já encontra normalmente dizendo que esta lei foi declarada inconstitucional. Se ela foi declarada inconstitucional, ela não deve mais ser aplicada e, portanto, esse é o texto que tem que estar aqui no inciso 2 da inatividade. Beleza? Vejam aí a confusão que aconteceu nesses trechos aí do artigo 3º, tá? Olha só, outro ponto então a mencionar para você. Os incisos de 3 a 6 não têm valor. Muitos estatutos ainda estão colocando isso daí, pois eles foram acrescentados pela lei, mesma coisa, 5.729 de 95, que foi declarada inconstitucional, conforme já mencionamos. Observação, ainda constam no estatuto que está lá no site da Assembleia Legislativa de Alagoas. E essa consulta foi feita hoje mesmo, em 14 de agosto de 2017. Meus amigos, está lá, incisos de 3 a 6 ainda. Eles não têm mais valor. Por isso que eu falei em alguns comentários até no YouTube, né, e-mails que nós recebemos falando que nós estávamos preparando uma aula totalmente atualizada, assim como fizemos na Polícia Militar do Piauí, que até hoje na Polícia Militar do Piauí, se a gente acessar lá no site da Polícia Militar do Piauí, ainda consta o estatuto desatualizado, mas na loja do concurseiro, quem foi nosso aluno estava com ele totalmente atualizado, tá certo? Então, exclua da sua cabeça os incisos de 3 a 6. Por quê? Porque a lei que os acrescentou foi declarada inconstitucional, conforme já mencionamos, e conforme tem aí o link para você poder acessar. Tá certo? Vamos em frente. Aqui nada mudou, no parágrafo 2º, são policiais militares de carreira aqueles que, oriundo do meio civil, concluam curso de formação policial militar em todos os níveis ou de adaptação de oficiais permanecendo no serviço policial militar. São policiais militares temporários, aquele que, oriundo do meio civil, são matriculados após concurso público para frequentarem curso de formação policial militar ou adaptação de oficiais. Você, que dentro em muito breve, eu creio nisso, tá certo? Deus está vendo o teu esforço, a gente aqui se esforça também com esse objetivo de ver com que você consiga essa sua aprovação. Quando você passar no concurso daqui a pouquinho, tá certo? Você vai ser primeiramente um policial militar temporário, porque você está vindo oriundo lá do meio civil. E aí você vai, após o concurso público, você vai estar frequentando o curso de formação para soldado da Polícia Militar de Alagoas, tá certo? Durante o curso de formação, você vai ser tido como policial militar temporário. Depois que você concluir esse curso de formação, aí sim, você permanecendo no serviço policial, sendo lá nomeado soldado da Polícia Militar de Alagoas, aí você vai deixar de ser um policial militar temporário e vai passar a ser um policial militar de carreira, ok? Tranquilo, entendemos aí essa diferença, vamos adiante. Bem, mais uma vez aqui falar do nosso curso completo. O nosso curso completo ele consta de videoaula de teoria, videoaulas só de exercícios, tá certo? Variados, estilo CESP, tá certo? Próprias questões do CESP, como você vê aqui, ó. 100 videoaulas só de questões do CESP. SEBRASP e CESP, pessoal, é a mesma coisa. É uma mudança de nome apenas, tá certo? Então, 100 videoaulas de questões do CESP. É muita coisa. O valor de R$ 277 à vista, ele basicamente, ele paga somente essas 100 videoaulas aqui, que é muita coisa, tá? O que mais que a gente tem? Nós temos 3 simulados, tá? Onde o aluno recebe o simulado em PDF na plataforma do aluno, tem ali 1 ou 2 dias para ele poder resolver, e aí depois todos os professores vão gravar os vídeos e vão comentar
corrigir, gabaritar aqueles simulados. E quem já foi nosso aluno sabe que são simulados que com certeza vão estar a cara da tua prova, tá? Mas a nossa revisão de véspera online, quando chega bem próximo à prova, a gente solta a revisão de véspera, que aí é aquele momento onde você vai confirmar, você vai concluir o seu conhecimento para poder chegar no dia da prova e arrebentar. E é claro, você tem direito à sua apostila em PDF, que é essa, inclusive, que você está sendo atualizada agora aqui na base do Estatuto, tá certo? Mas essa apostila tem de português, tem toda a outra parte, matemática, etc, tá bom? Esse valor, ele está custando 12 vezes de R$ 27,81 ou à vista R$ 277, tá certo? Você pode pagar dessa forma aqui. É simples, www.lojadoconcurseiro.com.br ou, tá certo? Você encontra no próprio link aqui na descrição do vídeo, bem como você vai encontrar a apostila atualizada do Estatuto, você vai encontrar também o link para você ir direto para comprar o seu curso completo, tá certo? Não perca. Quem já fez concurso, quem já se preparou conosco sabe que realmente a gente preza muito pela qualidade, tá? E as gravações estão a todo vapor, tá? Muita gente entrando dizendo, poxa, tá faltando aula da parte específica. Pessoal, estamos gravando a todo vapor. É uma aula totalmente atualizada, tá? Totalmente atualizada. Então, a parte mais específica, principalmente, a gente está se debruçando e gravando toda hora, todos os dias, para levar o que há de melhor para você, tá bom? Vamos lá, então, continuando, vamos agora passar para o artigo 7º. Artigo 7º. Também tinha um detalhezinho problemático lá no nosso aulão 1, tá certo? Que é o quê? O ingresso na Polícia Militar do Estado de Alagoas é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça, sexo, cor ou credo religioso, mediante matrícula ou nomeação. Meus amigos, quando você passar no concurso, tá? Quando você passar no concurso, você vai ser um policial militar temporário, lembra? Você vai ser matriculado na Polícia Militar, mas você já vai ser um policial militar, tá? Quando terminar o curso, você foi aprovado, aí você vai ser nomeado soldado da Polícia Militar. É por isso que o ingresso se faz por matrícula ou nomeação. Matrícula é quando você vai entrar para fazer o seu curso de formação. Você, em breve, um soldado, tá? Lá o curso de formação de soldados da Polícia Militar de Alagoas. Você vai se matricular, mas você já vai ter ingressado na PM. E por quê? Ou nomeação? Porque após isso, você passou no concurso público, você fez todo o curso de formação, foi aprovado no curso de formação, aí você vai ser nomeado para ingressar na PM, já como policial militar de carreira, tá? Após a aprovação em concurso público de prova ou provas e títulos, desde que observadas as seguintes condições: grau de instrução de nível médio ou superior, dependendo do concurso, tá? Idade, dentro dos limites estabelecidos nos parágrafos deste artigo. Essa idade também tem uma polêmicazinha, a gente vai falar nas próximas telas. Altura mínima de 1,65 m se do sexo masculino e 1,60 m se do sexo feminino. Aqui nada mudou até então do aulão 1. Aptidão física e intelectual comprovadas através de exames específicos. Então, nada mudou aqui do aulão 1, tá? Sanidade física e mental, idoneidade moral e não está exercendo nem ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Veja, o concurso público da Polícia Militar, bem como da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Civil, ele é regrado normalmente por isso. Você faz o quê? Uma prova teórica,
Tem exame físico depois, tem exame psicológico, né, que é o psicotécnico, né, que se chama avaliação psicológica ou teste de exame psicotécnico, né? Você ainda tem que comprovar sua idoneidade moral, existe lá aquela investigação social. Só de exames, são muitos exames médicos que você tem que levar, tudo isso para você ser policial. É por isso que muita gente desiste até no meio do caminho, porque para você chegar a ser realmente um policial, você passa por muitas etapas, enquanto que em outros concursos, basta você passar na prova teórica, que você, estando dentro das vagas, esperar ser nomeado, já vai direto, tá certo? Então, o caminho a chegar a ser um policial, realmente, ele é um pouco mais dolorido, até que se você consiga, tá? Bem, aqui, inciso 8º. Os efeitos gerados pela alteração prevista nos incisos anteriores, no que pertinha à alteração da idade para ingresso na Polícia Militar de Alagoas, retroagirão para beneficiar os participantes do último concurso para ingresso na Polícia Militar de Alagoas, ocorrido no ano de 2012. Esse inciso 8º, ele foi acrescentado pela Lei 7.657 de 2014. Esse inciso 8º, no nosso aulão 1, a gente não havia comentado. Agora, veja só um detalhe sobre essa lei aqui. Olha só, Lei 7.657, de 10 de setembro de 2014, que é essa. Meus amigos, olha o problema que tem aí com essa lei, tá? É muita nuance para a gente poder trabalhar. Nota: os efeitos desta lei ficam suspensos em virtude da concessão de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, chamada de ADIM, número tal, até o seu julgamento de mérito pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Esta lei alterou ainda as idades máximas de ingresso do cadete e do soldado para 40 anos. Porém, a referida lei encontra-se com seus efeitos suspensos. Prova disso é que o concurso atual, o seu concurso, tem como exigência para ingressar como soldado a idade máxima de 30 anos, tá certo? E essa lei aqui, ela alterou para 40 anos. Tá aqui o link, basta você pegar esse link, jogar aí na sua barra de endereço URL, que você vai verificar isso que a gente está falando aqui. Meus amigos, eu vou fazer um paralelo. Como você sabe, eu trabalho na Polícia Rodoviária Federal também. Meus amigos, é o seguinte, você lembra que recentemente nós tivemos aí a lei chamada de Lei do Farol Baixo, onde os carros para transitar em rodovias tinham que usar o farol baixo, né? A luz do farol baixo acesas, mesmo durante o dia. E aí foi aquela coisa, teve o período de orientação, teve o período que onde começamos a fazer as notificações, as famosas multas, né? Logo em seguida veio uma decisão judicial que suspendeu a lei. Meus amigos, uma lei suspensa, ela impede que você aplique na prática, mas a lei foi alterada, tá? Então, veja, na prova, se falarem desse inciso, a menos que seja julgada essa suspensão pelo Tribunal de Justiça de Alagoas antes da tua prova, ele está valendo. Só que não pode ser aplicado na prática. Na prática não pode. Tanto que a lei alterou a idade do cadete e do soldado para 40 anos de ingresso, né? A idade máxima. E na tua prova, no teu concurso, no teu edital, está previsto que a idade máxima é de 30 anos. Por que disso? A lei foi alterada? Foi. Mas como os efeitos dela ficaram suspensos, se estão suspensos, você não pode usar aquele teor da lei na prática. Na teoria pode. E aí eu te dou um bisu, meus amigos. Dificilmente o CESP, que é uma banca altamente experiente, tá certo? Altamente técnica, vai cobrar algo nesse sentido aqui. Por quê? Porque é algo complexo, é algo que vai gerar recurso fatalmente.
tá certo? Porém, como eu te falo, na teoria está valendo, só não pode ter aplicação prática, porque os efeitos da lei estão suspensos. É por isso que a gente teve que gravar essa aula, regravar esses pontos todos para deixar você bem a par de tudo isso aí, tá certo? Num primeiro momento, nós não falamos do inciso 8, tá? Porém, a lei está suspensa. Os efeitos práticos dela você não pode usar, bem como eu te falei da lei do farol baixo. No momento em que a lei do farol baixo teve a decisão lá, judicial, para que ela fosse suspensa, nós, policiais rodoviários federais, não podemos mais fazer a notificação, tá certo? Até que foi julgada. Depois foi julgada improcedente e aí a gente passou a voltar a fazer as notificações pela questão da luz lá do farol baixo. Mas enquanto a lei estava suspensa, nós não pudemos fazer as notificações, tá certo? Hoje, que já foi julgado, tudo voltou ao normal. Quem não andar nas rodovias com o farol baixo, a luz baixa acesa, pode ser sim notificado pela Polícia Rodoviária Federal, tá certo? Foi só um paralelo para você entender isso aqui, tá certo? Veja como é bem complexo, por isso que a gente teve que preparar toda uma teoria bacana para te poder passar, para que você entendesse todas essas nuances, porque tinha aluno com dúvida nisso, tinha aluno com dúvida na parte da ativa, da inativa, e aí veja que são muitas situações complexas para a gente poder avaliar, mas agora chegamos ao denominador comum e com certeza você tem o material mais atualizado do mercado, tá certo? Bem, aqui é o detalhe, ó, parágrafo 1º, os limites de idade para ingresso serão estabelecidos de acordo com o cargo a ser preenchido da seguinte forma. Aí, ó, aspirante oficial, cadete e soldado, 18 a 40 anos. Tu quer ver um negócio mais complicado ainda? Ainda hoje eu acessei lá o site da Assembleia Legislativa de Alagoas. Está dizendo que foi alterado por essa lei aqui, mas consta o cadete com uma idade máxima de 40 e soldado com a idade máxima de 30, ou seja, quem alterou, alterou errado, assim como fez lá na situação da ativa também, alterou pela lei certa, mas alterou de forma errada. Meus amigos, então veja que é bem complexo realmente. O próprio material que deveria estar mais atualizado nos dois sites principais para a gente, não estavam atualizados, mas agora está aqui, fica tranquilo, ó. Idade, na teoria, aspirante, cadete e soldado para ingresso de 18 a 40 anos. Por que colocamos esse asterisco? Porque essa idade máxima do cadete e do soldado que estão destacados em vermelho foram alteradas por quem? Por essa lei, tá, de 2014, que está com seus efeitos suspensos. Mas, professor, se cair na prova perguntando qual é a idade do cadete e do soldado, 18 a 40 anos para ingressar, porque aí seria teoria. Teoria. Mas, na prática, pode entrar um soldado hoje com 40 anos? Não. Tanto como eu te falei, que o teu concurso, ele está com a idade máxima para ingresso de soldado de 18 a 30 anos. Tá certo? Beleza? Adiante. Parágrafo 2º. O cargo de aspirante oficial especificado no inciso 1 deste artigo refere-se aos quadros de oficiais de saúde e quadro de oficiais especialistas, capelão e assistente social. Então, veja, o cargo de aspirante oficial especificado no inciso 1, que é esse aqui, deste artigo, refere-se aos quadros de oficiais de saúde e quadro de oficiais especialistas, capelão e assistente social. Então, por exemplo, se você fosse médico, fosse fazer o concurso para oficial médico, aí seria a idade para ingressar como aspirante de 18 a 40 anos. Tá certo? Tranquilo? O limite de idade para ingresso no cargo de cadete para os que já são praças da corporação obedecerá aos seguintes limites. Veja, esse cadete aqui é o pessoal que está vindo de fora, do meio externo da corporação, tá certo? Que vai fazer, por exemplo, aquele concurso para oficial combatente. Esse aqui é o pessoal que já é praça
e vai ingressar como cadete. Aí veja, se for subtenente masculino, sexo masculino até 50 anos, sexo feminino até 42. Primeiro sargento masculino até 49, feminino até 40. Segundo sargento masculino até 48, feminino até 39. Terceiro sargento, cabo e soldado até 47 masculino, até 37 feminino. Com relação a isso aqui, não teve nenhuma troca, nenhuma mudança, nenhuma alteração para ser feita. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Oitavo, a matrícula nos cursos de formação e adaptação de militares, serviço temporário, necessária para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, obedecerá às normas e regulamentos da corporação. Com a incorporação no serviço temporário, o voluntário selecionado será comissionado pelo comandante-geral nos seguintes graus hierárquicos: soldado terceira classe, para os alunos do curso de formação de soldados de ambos os sexos. Então, veja, a matrícula nos cursos de formação e adaptação de militares, serviço temporário. Você daqui a pouco passou no concurso, foi matriculado no curso de formação de soldados, serviço temporário, tá? Com essa sua incorporação, o voluntário, você será comissionado pelo comandante-geral nos seguintes cargos, nos seguintes graus hierárquicos: soldado terceira classe, para os alunos do curso de formação de soldados. Então, durante estar fazendo o curso de formação de soldados, você vai ser considerado um soldado de terceira classe, tá certo? Mas, professor, ouvi dizer que isso aqui não existe mais, essa nomenclatura, não sei o quê. Meus amigos, no estatuto ainda existe, não foi alterado. O que vale é o que está aqui. Ah, mas na prática não fazem isso. Não sei onde não fazem isso. Não importa. No estatuto está aqui de forma totalmente atualizada. Ainda consta soldado terceira classe. Não tem alteração com relação a isso aqui. Aí então a gente acaba chamando disso. Tá certo? Soldado terceira classe. Cabo, para os alunos do curso de formação de sargentos, quando oriundos do meio civil ou soldados da corporação. Mais uma vez, meus amigos, se não tem mais isso na prática, se tem alguma outra alteração de alguma outra lei que não mexeu aqui, o SESP é uma banca técnica, totalmente especializada. Dificilmente a chance é quase nula de cobrar algo que em um local diga uma coisa e em outro local diga outra, sendo que ela só cobrou o estatuto para a prova de vocês, no caso, e não vai então cobrar algo que tenha falando em outro ponto externo ao teu edital, ok? Cadete do primeiro, segundo e terceiro ano, respectivamente, para os alunos do curso de formação de oficiais. Então, quando você vai fazer o concurso para oficial, né, lá do tipo combatente, por exemplo, né, do quadro de oficiais da Polícia Militar de Alagoas, você vai ser declarado lá como cadete, né? Vai ser matriculado como cadete. Cadete do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Aspirante oficial para os alunos do curso ou estágio de adaptação de oficiais. Como você viu ainda há pouco, por exemplo, o médico, né? Quando ele vai entrar como aspirante a oficial. Após a conclusão com aproveitamento dos cursos referidos no parágrafo anterior, os PMs neles matriculados terão suas situações de serviço regularizadas com a efetivação da seguinte forma: os PMs inseridos nos itens 1 e 2 serão, por ato do comandante-geral, efetivados e promovidos ao grau hierárquico que o curso o habilite. Item 1 vai virar um soldado, item 2 vai se tornar um sargento, porque o curso de formação é de sargentos. E lembrando, quem é que dá o ato? Ato do comandante-geral. Os PMs, após concluírem com aproveitamento o último ano do curso de formação de oficiais, ou seja, cadete do terceiro ano, acabou aquele ano, concluiu com aproveitamento, serão, por ato do comandante-geral, declarados aspirantes a oficial, tá? Aqui mais um ponto
polêmico, tá certo? Que estava lá também no aulão 1, tá? Os PMs inseridos no item 4 do parágrafo 1º deste artigo, que era lá o estágio de adaptação de oficiais, que eu te citei, como lá o médico, por exemplo, após a conclusão do curso ou estágio de adaptação de oficiais, serão promovidos ao posto de segundo tenente. Por quê? Porque ele está fazendo o curso para ser oficial, mas ele já é aspirante. É diferente do oficial combatente, digamos assim, que vai ser cadete do primeiro ano, cadete do segundo ano, cadete do terceiro ano, aí vira aspirante. Não, o médico ele já entra aspirante, ele já se matricula sendo aspirante. Então, quando ele termina esse curso, ele vai ser promovido ao posto de segundo tenente, exceto os classificados em primeiro lugar por especialidade. Médico, uma especialidade. Enfermeiro, outra especialidade, por aí vai. Que serão promovidos ao posto de primeiro tenente, por ato do governador do estado, mediante proposta do comandante-geral. Por que o governador do estado? Porque aqui eles estão sendo promovidos a oficial. Aí essa promoção aí já do oficialato, já é missão do governador do estado. Mas, meus amigos, muita gente comentou, muita gente enviou e-mail dizendo, professor, a linha C do parágrafo 2º não existe mais. Não tem mais essa peculiaridade aqui do 01, como a gente chama no meio militar, o 01 ser promovido direto de aspirante para primeiro tenente. Ainda tem sim. Nós falamos no aulão 1 e ele ainda continua valendo. Mas, professor, no estatuto que eu tenho, que eu peguei no site da Assembleia Legislativa, da PM de Alagoas, não está lá constando isso. Está dizendo que foi revogado. Eu sei disso. Só que está dizendo que foi revogado por essa lei. A lei número 7.656, de 10 de setembro de 2014, revogou a linha C. É por isso que lá, em muitos estatutos que vocês têm, está dizendo revogado pela lei tal. Porém, meus amigos, ela foi declarada inconstitucional e por isso a referida à linha continua em vigor. Está aqui o link, caso você tenha curiosidade de ir lá pesquisar. Não confunde. Ainda há pouco eu te falei de uma muito parecida com essa que estava suspensa, mas aquela, o final dela é 6.657. Final 57 foi suspensa, tá? Mas o final 56 foi já declarada inconstitucional. Se ela foi declarada inconstitucional e era ela que revogava a linha C do parágrafo 2º, volta a valer a redação anterior. E qual era a redação anterior? É a que diz que o 01, o primeiro colocado no curso ou estágio de adaptação de oficiais, ele sai de aspirante para primeiro tenente e os demais vão para segundo tenente. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente então. Bem, vamos lá agora para os nossos exercícios. Então, nós vamos aqui ter as questões SEBRASP, CESP. Como eu te falei, serão 7 questões, tá? Então, preste atenção, concentra legal, tá? E vamos ver quantas questões você vai acertar. Julgue os itens de acordo com a Lei 5.346 de 92 e suas atualizações. Presta atenção, tá, pessoal? A questão caiu na Polícia Militar do Ceará no ano de 2009. Nós não vamos analisar essa questão aqui com base na legislação do Ceará, tá? Nós vamos analisar esse mesmo texto dessa questão com base no nosso estatuto, Lei 5.346 de 92 e suas atualizações, tá certo? Que a gente tem visto aí nas nossas aulas teóricas. Então, veja, o militar estadual tem direito ao afastamento total do serviço por 10 dias, por motivo de núpcias. Preste atenção. De repente, na Polícia Militar do Ceará, isso aqui poderia ser correto e aqui ser errado, ou o contrário,
tá certo? Mas eu não quero que você pense na legislação do Ceará. Eu sei que tem gente, inclusive, que está aqui nos assistindo, que fez o concurso, né, da Polícia Militar do Ceará, inclusive que teve recentemente, não de 2009, mas fez o que teve bem recente aí em 2016, tá certo? Isso aqui está o que, meus amigos? Certo ou errado? Isso aqui está errado. Nem lá na prova do Ceará isso aí era correto, tá certo? Mas a gente vai analisar, como eu estou te falando, com base na nossa lei, no nosso estatuto. Está errado. O militar estadual não tem direito a núpcias por 10 dias, tá? Olha só o artigo 93 e o parágrafo único. O que é que diz? Artigo 93. O afastamento do serviço por motivo de núpcias será concedido ao policial militar pelo prazo de 8 dias. 8 dias. Então, por isso está errado o item 1. Mas vamos continuar. Quando solicitado antecipadamente ao seu comandante imediato e será contado a partir da data do evento, ficando beneficiado com obrigação da apresentação da certidão de casamento ao término do mesmo. Então, o policial solicita de forma antecipada ao seu comandante imediato e aí ele vai ter direito a gozar as suas núpcias imediatamente a partir da data do evento. Casou hoje, começa a contar então a partir desta data do casamento, tá? Agora olha o detalhe aqui no parágrafo único. Quando não solicitado antecipadamente a concessão do afastamento, o PM só poderá fazê-lo até 30 dias após a data do casamento, tá? Então, em qualquer dos casos, não importa para a nossa questão, o prazo das núpcias ele é de 8 dias. Cuidado, meus amigos, não é de até 8 dias. Tipo assim, quer dizer que o meu comandante imediato quer me dar só 5 dias para eu ficar com curtindo as núpcias? Não pode fazer isso. Tem que ser de 8 dias. Cuidado com essas pegadinhas na hora da prova, que às vezes eles colocam até 8 dias e não é. É de 8 dias. Então, voltando aqui, item 1 está errado. Vamos em frente, item 2. Ainda da Polícia Militar do Ceará, mas agora mais para cá, 2012 já. O militar estadual reformado por incapacidade definitiva, que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo a qualquer tempo por ato do governador do estado. Então, quer dizer que o policial militar que for reformado por incapacidade definitiva, aquela que não tem mais volta, mas aí ele foi julgado por inspeção de saúde em grau de recurso, ele pode retornar ao seu serviço ativo? O que seria isso, pessoal, na prática? Seria eu, policial militar, adquirir, por exemplo, alguma doença que mexeu com o meu mental, alguma alienação mental, passei por uma junta que disse que eu tinha sido incapacitado definitivamente, ou seja, não tenho mais condições de ser policial. Porém, vamos imaginar que daqui a 10 anos eu consiga um super tratamento e aí fique bom novamente, em perfeitas condições de ser um policial militar. Aí eu posso voltar por ato do governador do estado, porque ele fala aqui que a qualquer tempo. Está errado, não é a qualquer tempo. De novo, a questão é do Ceará, nós não devemos analisar a questão com base na lei do Ceará, tá certo? É só para você ter uma noção de como é que o Sebrasp cobra na prova. Vamos analisar isso aqui com base no estatuto. Artigo 57 do teu estatuto. O PM reformado por incapacidade definitiva, que for julgado apto em inspeção ou junta superior de saúde em grau de recurso, poderá retornar ao serviço ativo. Emerson, mas tu disse que estava errado, porque lá ele falava a qualquer tempo. Leia o parágrafo único junto comigo. O retorno ao serviço ativo
somente ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos e se processará na conformidade com o previsto para o excedente. Ou seja, essa volta do reformado, ainda que julgado apto em inspeção ou junta superior de saúde, só pode acontecer se não ultrapassar 2 anos. Tá certo, pessoal? Beleza, então? Tranquilo? Vamos em frente, então, para a questão 3. Mais uma da Polícia Militar do Ceará, agora de 2014. Uma situação hipotética. Um capitão da Polícia Militar do Ceará, na tua prova poderia ser um capitão da Polícia Militar de Alagoas, com 9 anos de efetivo serviço, requereu à autoridade responsável licença para tratar de interesse particular, conhecida muito como LTIP no meio dos militares, pelo período de 2 anos. Nessa situação, a licença poderá ser-lhe concedida somente se o afastamento do serviço pelo período requerido for contínuo. Isso aqui está errado. Fatalmente, tá? Não importa se tem 10 erros, 20 erros, mas um desses erros está bem claro para nós. 9 anos de efetivo serviço. Por quê? Isso aí matou a charada. Olha o que diz o artigo 99 do Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas. A licença para trato de interesse particular é concedida ao PM com 10 anos ou mais de efetivo serviço que a requerer com esta finalidade. E aqui na questão ele dizia que o capitão tinha apenas 9 anos de efetivo serviço. No parágrafo 3º do artigo 99, ele diz ainda assim: o período máximo de licença para trato de interesse particular será de 2 anos, contínuos ou não. A questão falava de 2 anos, né? Período de 2 anos, mas falava só de contínuo. Não, é contínuo ou não, tá certo? Aí seria outro erro. Mas o erro mais grave, mais grosseiro, seria no tempo de efetivo serviço do policial, tá? Complementando aqui, não podendo ser obtida nova licença após completar esse prazo. Quarta questão, Polícia Militar do Acre, 2008. Mais uma vez, vamos analisar com base no nosso estatuto. A praça adquire estabilidade com no mínimo 3 anos de tempo de efetivo serviço militar estadual, lá para o Acre, e em algumas outras polícias militares, isso aqui estaria correto. Mas como estamos analisando isso aqui com base no EPMAL, né? Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas, isso aqui está errado. Por quê, meus amigos? Porque no nosso estatuto aqui diz que são o quê? Parágrafo 1º, inciso 12 do artigo 30, adquire estabilidade com mais de 10 anos de efetivo serviço. Vamos ver tudo? Artigo 30. Os direitos e prerrogativas dos policiais militares são constituídos pelas honras, dignidade e distinção, devido aos graus hierárquicos e cargos exercidos. Parágrafo 1º. São direitos e prerrogativas dos policiais militares. Inciso 12. Estabilidade, então, é um direito para as praças com mais de 10 anos de efetivo serviço. E a questão falava em 3 anos de tempo de efetivo serviço. Lá para o Acre, podia até ser que estivesse correto. Para nós aqui em Alagoas, a gente está com essa questão errado, tá certo? Para nossa questão seria assim: um terceiro sargento, um cabo, um soldado, um praça da Polícia Militar de Alagoas, uma praça da Polícia Militar de Alagoas adquire estabilidade com no mínimo 3 anos. Errado. Pense dessa forma aí, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá para a questão 5 também da Polícia Militar do Acre. De acordo com a ética militar estadual, o militar deve respeitar a dignidade da pessoa humana e empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Isso aqui está certíssimo,
seja no Acre ou seja em Alagoas. Isso aqui está certíssimo. Olha o que diz o artigo 39. A ética policial militar é estabelecida através do sentimento do dever, pundonor militar e do decoro da classe, imposta a cada integrante da Polícia Militar pela conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos. Então, são os preceitos da ética policial militar. Inciso 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Olha aqui, respeitar a dignidade da pessoa humana de acordo com a ética militar estadual, os preceitos da ética policial militar. E o inciso 7, empregar toda energia em benefício do serviço. Está de acordo também aqui, empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Por isso está correto, beleza? Vamos em frente. Ainda do mesmo concurso, será oficialmente considerado extraviado o militar estadual da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações militares estaduais ou em casos de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Pessoal, o CESP, como qualquer outra banca, adora prazo. Você lembra que tem uma confusão. Temos ausente, temos desertor, temos extraviado e temos o desaparecido. Cada um com um tempo diferente, mas todos relacionados a sumiço. Não é verdade? Então, o CESP gosta disso aí. Então, tu te prepara na prova da Polícia Militar de Alagoas quanto a isso. Eu podia simplesmente dizer aqui para você que essa questão está errada, tá certo? E dizer o prazo do extraviado, mas nós vamos além. Nós vamos te apresentar um esquema aqui para que você possa revisar todas essas nuances do ausente, do desertor, do extraviado e do desaparecido. Nós vamos começar pelo do próprio extraviado. Na questão, ele está falando aqui que o paradeiro tem que ser ignorado por mais de 8 dias. Bora ver? Olha lá. Nos artigos 43 e 44, você tem dizendo o seguinte, esse aqui é você, ó, é a tua inspiração aqui, ó, é você em breve fardado dessa forma aqui, tá? No desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado. Meus amigos, a questão falava em mais de 8 dias para extraviado, não é verdade? Então, vamos lá, vamos verificar aqui. Mais de 8 dias, meus amigos, não é o extraviado. Mais de 8 dias é o desaparecido quando não tem indício de deserção. Emerson, por que esse negócio de não ter indício de deserção? Porque, é claro, se tiver indício de deserção, vai ser levado a se pensar em deserção e não em desaparecimento, tá certo? Então, quando ele falou em mais de 8 dias, ele estava querendo se referir ao desaparecido com essa condicionante, sem indício de deserção. E não extraviado, porque o extraviado é bem claro. O extraviado é quando ele, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares, ou em caso de calamidade pública, tiver o seu paradeiro ignorado por mais de 30 dias. Aí sim, ele é declarado, ele é considerado extraviado. E no momento em que ele for considerado extraviado, ele vai entrar em agregação. Ele vai ser colocado na forma de agregado, que é aquele policial militar que fica à margem da escala hierárquica, que ele não ocupa mais uma vaga na escala hierárquica, tá certo? Então, aqui um esquema, um resumo para você perceber aí o desaparecido e o extraviado. A diferença está aqui nos seus artigos 43 e 44. Vamos lá? Fazendo agora um parâmetro, já que é uma revisãozinha para ti, do ausente e do desertor. Bem, então vamos lá. Já no artigo 40, nós temos a situação do ausente. O ausente, pessoal, é aquele policial militar de Alagoas que por mais de 24 horas
ele deixar de comparecer à sua OPM, você já sabe o que é OPM, Organização Policial Militar, sem comunicar motivo, ou afastar-se sem licença da sua OPM, onde serve ou local onde deve permanecer. É aquele camarada que está lá na sua organização policial militar, cumprindo o expediente, por exemplo, e vai embora, sem licença, sem autorização de ninguém. Passadas 24 horas, ele é considerado ausente, tá certo? O policial tinha que estar presente lá hoje, 8 horas da manhã, e não foi. Então, ele deixou de comparecer à sua OPM, e o pior, ele não compareceu às 8 horas, que ele deveria comparecer para uma missão X, e nem ligou, não comunicou motivo nenhum. Passadas 24 horas, ele vai se tornar um ausente. Meus amigos, nessas mesmas condições, se passar de 8 dias, aí ele vai ser considerado um desertor. Lembra? Por isso que a gente falou ainda há pouco. O desaparecido, quando ultrapassa 8 dias, ele é considerado desaparecido, por quê? Desde que não tenha indício de deserção. Por quê? Porque se tiver indício de deserção, ele vai ser considerado um desertor, porque por mais de 8 dias, nessas condições, ele é um desertor. Nessas mesmas condições, por mais de 24 horas, ele é ausente. Mais de 8 dias, ele é desertor, conforme o artigo 41. Então, fica atento aí nesses artigos 40 e 41, que é quando fala do ausente e do desertor. Então, feita essa revisão, ausente, desertor, extraviado, desaparecido, a gente pode passar adiante. Vamos para a nossa última questão nessa aula. Prova da Polícia Militar de Alagoas de 2012. E ainda foi de múltipla escolha. O teu concurso vai ser de certo ou errado, mas a gente vai trabalhar essa questão porque caiu na última prova e também foi Sebrasp ou CESP, como queiram chamar, que fez. Assinale a opção correta acerca das condições de ingresso na Polícia Militar de Alagoas. O credo religioso, conforme a situação, poderá constituir fundamento impeditivo de ingresso na Polícia Militar de Alagoas. Isso aí está errado. O credo religioso não diz nada disso. Então, quer dizer que se o cara for da Umbanda, espírita, católico, protestante, não sei o que, ele vai ser impedido? Não existe isso. Fora de rota, sem lógica. Os alunos de estágio de adaptação de oficiais ingressam na PM no posto de primeiro tenente. Negativo, né? Negativo. Ingressa no posto de quê? Ingressa na graduação de aspirante, tá? Aí, quando ele acabou o curso de aspirante, ele vai ser promovido a segundo tenente ou primeiro tenente, se ele for o primeiro colocado da especialidade dele. Fora de rota, então, aqui. C. O ingresso na Polícia Militar de Alagoas pode ocorrer mediante matrícula ou nomeação. Perfeito, perfeito. Letra C. O ingresso na Polícia Militar de Alagoas pode ocorrer mediante matrícula ou nomeação. Matrícula, meus amigos, seria você, daqui a pouco, quando passar no concurso, que vai ser matriculado no curso de formação de soldados da Polícia Militar para exercer o serviço militar temporário. Terminado o curso de formação, tá certo? Você terminou com aproveitamento, aí você vai ser nomeado, aí sim já como soldado, aí sim já como policial militar de carreira. Emerson, onde é que está essa conferência aqui? Está aqui, meus amigos, no artigo 7º. O ingresso na PM de Alagoas é facultado a todos os brasileiros, veja, sem distinção de raça, sexo, cor ou credo religioso. Então, veja que a letra A estava viajando na maionese, né? Mediante matrícula ou nomeação, após aprovação em concurso público de prova ou provas e títulos. Então, 7ª questão, letra C, está aqui a confirmação no artigo 7º. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Meus amigos, então, muito obrigado para você que nos assistiu até agora, que ainda não se inscreveu no nosso canal. Vai lá,
se inscreve no nosso canal, deixa sua sugestão, seu comentário, sua crítica, que a gente está aqui de portas abertas para recebê-las com certeza. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, curta, comente, fale aí quantas questões você acertou dessas 7 questões, tá certo? A gente fica feliz. Diga aí o seu município, o seu estado, que com certeza nas próximas aulas a gente vai tentando aí mandar aquele abraço para o máximo de pessoas possível, tranquilo? Beleza? Fique com Deus, bons estudos, sucesso, fé na missão.